Boa noite a todos que estão acompanhando aqui ao vivo a transmissão. Nossas aulas, como sempre, ficam gravadas para quem puder e precisar assistir depois, né? Eu queria começar com uma Ave Maria e logo depois procedemos às apresentações. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa Na hora da morte. nossa morte. Amém. Amém. Então, é um prazer hoje receber seu Sepúlveda aqui para o nosso encontro de formação, né? Nós o conhecemos, né, através também de meios políticos, né? Mas conhecemos toda a sua formação, né, sua bagagem de formação espiritual na fé católica, e por isso o convite para o senhor estar aqui conosco hoje, falando um pouco sobre as virtudes de Nossa Senhora, que a gente poderia ficar falando aqui durante a noite inteira. Não é? Vou passar a fala para o senhor para que se apresente ao grupo, tá bom? Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. Uma boa noite, estimada Patrícia. Eu, antes de tudo, quero agradecer esse convite e quero dar o meu boa noite a todos aqueles que estão aqui e que fazem parte desse grupo. Fiquei muito, assim, muito feliz e tocado pelo convite que me foi feito para fazer uma reunião e logo uma reunião que eu me senti, eu vou dizer aqui a verdade, senti um pouquinho perdido. Como poder falar sobre algo que a bem dizer, infindo, né? Que são as virtudes de Nossa Senhora. Mas, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar para algumas pessoas que não me conhecem, que naturalmente não me conhecem. Eu sou português, nascido em Portugal, mas vim para o Brasil no ano de 78 e vim para aqui, conhecer, em 77, vim conhecer o professor Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da TFP, e aí, no ano de 78, eu vim para cá para participar das atividades da TFP e a tradição Família e Propriedade, e durante toda a minha vida, não é, e durante todo o meu convívio com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, eu fui tendo uma formação em vários campos, inclusive no campo espiritual, no campo da devoção, no campo sobretudo no campo dessa grande devoção que ele tinha, que era a Nossa Senhora, não é? E que é fundamental na visão de todas as coisas, na visão política, na visão cultural, na visão de todas as coisas. As pessoas que fazem, às vezes, essa distinção, eh, talvez um pouco imprópria, mas Nossa Senhora, ela é inspiradora de todas as coisas. Vejam que o primeiro milagre que Nossa Senhora, ela obtém de Nosso Senhor, até antecipa a hora de Nosso Senhor, é numas bodas, portanto, num ato social, num ato que diz respeito à sociedade temporal e que, portanto, ela estava ali, como Nosso Senhor também estava, né? Porque era um ato que, intrinsecamente em si, tem algo, tem o lado ótimo, que é o casamento, mas não era só isso. É porque aquilo faz parte de uma cultura, faz parte de uma civilização. Então, Nossa Senhora estava ali. E ela ali vai fazer algo de extraordinário, que quando Nosso Senhor diz, mulher, o que nós temos a ver com eles, e com o problema deles, ela vai fingir que não ouve e vai dizer para os criados para que eles façam tudo o que Nosso Senhor disser. E Nosso Senhor vai fazer aquele milagre extraordinário que é transformar a água no vinho mais precioso e no vinho mais rico e mais extraordinário. Bom, então, mas voltando aqui à minha apresentação, eu vim para aqui para o Brasil e aqui fui participando de toda a luta da tradição Família e Propriedade contra, essencialmente, o comunismo, né? Que de todas as formas tenta destruir o catolicismo, e se há uma coisa que ele tenta destruir é também a devoção à Nossa Senhora. E não foi por acaso que foi em Fátima
Aliás, eu tenho a alegria de ter nascido no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. Foi em Fátima que Nossa Senhora exatamente alertou aqueles pastorinhos e disse aos pastorinhos uma mensagem que ia atingir o mundo inteiro, de que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Ou seja, os erros da Rússia seriam destruidores da própria Igreja Católica e da própria devoção a Nossa Senhora. Bem, com essa breve apresentação, eu acho que eu poderia entrar no tema. Eu pensei, eu trouxe aqui, como isso é uma formação e é uma aula, eu trouxe aqui alguns textos nos quais eu me inspirei para fazer a aula, mas eu, antes de tudo, eu estava muito, assim, tinha uma certa preocupação de como começar esta aula. E me lembrei que outro dia, no meu canal, que eu tenho um canal no YouTube, eu fiz uma live sobre a Salve Rainha. A oração da Salve Rainha, ou seja, aqueles pedidos que estão na Salve Rainha, primeiro uma saudação a Nossa Senhora e depois os pedidos que estão ali, eles têm uma construção que é uma construção resumitiva do que seria o fundamento da devoção a Nossa Senhora. Porque a primeira coisa que está dita ali é Salve Rainha. Ou seja, o salve é a saudação. Rainha. Não é por acaso que a primeira saudação é Salve Rainha. Rainha porque Nossa Senhora é efetivamente rainha e foi feita rainha de todo o universo criado. E Deus a colocou como rainha do universo criado. Não é apenas uma menção honrosa ou um título assim honorífico. Não, é efetivamente Nossa Senhora é rainha. E é a partir daí que nós podemos depois estudar aqui não todas as virtudes, porque seria impossível falar de todas as virtudes, mas o centro de toda a espiritualidade mariana, de onde é que ele parte. Então, vejam o seguinte, Salve Rainha, não é? Mãe de misericórdia. Aí já vem uma outra qualidade e uma outra prerrogativa de Nossa Senhora. Ela é a rainha, mas ela é a mãe. Portanto, uma mãe que é a síntese de todas as mães. É mais do que a síntese de todas as mães. São Luís Grignion de Montfort diz que ela, se fosse possível reunir todo o amor de todas as mães do mundo, em todas as épocas históricas, não seria nada perto do amor que Nossa Senhora tem a cada pessoa, por mais miserável que ela seja. Então, Nossa Senhora é a mãe de misericórdia, ou seja, Nosso Senhor, Deus, Nosso Senhor quis que ela fosse como que a fonte da misericórdia. Ele quis que ela fosse para os homens a dispensadora da própria misericórdia de Deus. E então esses dois apelos. Depois diz a Salve Rainha, né? Rezamos na Salve Rainha, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Aí é toda a outra condição, já não de Nossa Senhora, mas dos homens, ou seja, nós somos aqueles que fomos degradados, que fomos expulsos do paraíso e gemendo e chorando neste vale de lágrimas, ou seja, nós vivemos num mundo penoso por causa do pecado original, nós suplicamos a Nossa Senhora, que é Rainha e Mãe de Misericórdia. Isso é muito importante, não é? Eu acho que é nessa perspectiva que nós podíamos considerar hoje à noite aqui Nossa Senhora, segundo as palavras do Salve Rainha, a mãe que nos ampara, a mãe que nos ouve,
a mãe a quem nós suspiramos, gemendo e chorando, né? Porque essa é a condição humana. É claro que nós não passamos o dia gemendo e chorando, não é isso. Nós temos as nossas alegrias, temos as nossas felicidades, temos os nossos momentos de prazer legítimo, mas a nossa condição humana, ela é atravessada sempre pelo gemido e pelo choro, pelo seguinte, porque nós sabemos que há sempre sofrimentos, há sempre penas, há sempre tristezas, e seja conosco, seja com os outros que nos são próximos, enfim, tantas e tantas coisas que acontecem, fruto do pecado original. E eu acho que seria, desse ponto de vista, o primeiro ponto a considerar seria o seguinte: nós temos que considerar Nossa Senhora, antes de tudo, como ela esteve na Terra, esteve presente na Terra. Nós tínhamos nós tínhamos uma época histórica em que havia uma decadência tremenda das ditas civilizações, daquelas civilizações pagãs, e nós falamos mais concretamente do Império Romano, em que havia uma profunda degradação de todas as classes. O Império era imenso, ele tinha dominado grande parte da terra, mas em todos os lugares havia uma decomposição moral muito grande. Havia gente aventureira que se enriquecia nos negócios, na política, na guerra, havia escravos libertos, havia intrigas políticas, enfim, era uma sociedade completamente voltada para o prazer, para a degradação moral. Os próprios escravos, que eram escravos subjugados a situações inumanas, e muitas vezes queriam sair daquelas situações inumanas não pela injustiça, mas para poder aproveitar o estilo de vida dos que dominavam o Império Romano. Bom, e esses escravos, inclusive, eram de inúmeras nações, não eram apenas... Era o símbolo vivo da subjugação de muitas nações ao Império Romano. Bom, Nossa Senhora, ela vai nascer nesse contexto. Ela vai nascer no contexto do povo eleito, que também era subjugado pelo Império Romano de certa maneira. Infelizmente, era subjugado com a indiferença ou com o acordo de muitos ali dentro. E o povo eleito, que vivia da esperança, tinha vivido da esperança do Messias, tinha essa esperança muito debilitada, tinha essa esperança muito conspurcada. E alguns nem tinham mais essa esperança, e havia várias divisões entre o povo judeu. E muitas vezes o povo judeu, o povo eleito, eles estavam pegando os costumes, os hábitos, a mentalidade das próprias nações pagãs que os dominavam. Ora, Nossa Senhora vem exatamente, e isso aqui eu acho que é muito bonito nós vermos, porque Nossa Senhora vai nascer para uma missão. Dizem alguns santos que ela, depois que foi entregue ao templo, no templo, ela meditava e rezava, e o pensamento dela, na retidão do espírito dela, era sempre uma cogitação a respeito do Messias que teria que vir. Ela via a profundidade da decadência, não só dos povos em volta, mas ela via a decadência do próprio povo judeu, a falta de confiança nas promessas do Messias, e ela tinha uma alteridade em relação àquilo. Mas sempre serena,
porque ela não tinha pecado original e, portanto, nela havia toda a perfeição intelectual, toda a perfeição dos sentidos, toda a perfeição da própria da inteligência, da vontade, toda a perfeição da vontade também. Ela mantinha-se serena, mas mantinha-se serena rogando sempre pela vinda do Messias. E diz um santo, creio que Santo Afonso de Ligório diz isso, mas se não é ele, é um outro santo que diz isso, que Nossa Senhora ela ia concebendo no seu espírito como seria o Messias, ia imaginando como seria o Messias. E ela pedia a Deus para ser uma escrava da mãe do Messias. De tal maneira ela tinha enlevo pela ideia de que o Messias viesse, que ela queria e pedia para ser escrava, para poder ser a escrava da mãe do Messias. Bom, por isso nós temos aquele momento extraordinário que é o momento da saudação do anjo, quando o anjo vem anunciar a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe do Messias. E ela no início não entende que, diz o Evangelho, que saudação é esta? Perguntou-se ela no seu espírito. E ela interpela depois o anjo a respeito daquilo que ele tinha dito. Mas vejam, portanto, eu acho que esse aspecto é muito necessário nós considerarmos para vermos o seguinte: Nossa Senhora tinha na sua alma uma grande esperança. Ela tinha na sua alma uma grande confiança. E essa esperança é de que o Messias viria. Portanto, que o cumprimento das profecias e das promessas se cumpriria. E ela teve tanto essa confiança como que pela sua confiança trouxe esse momento à Terra, ou seja, a anunciação do anjo e depois a encarnação do Verbo. Bom, mas Nossa Senhora, portanto, tinha uma repulsa total àquela decadência daqueles povos, à decadência do próprio povo judeu. Ela esperava o Messias, e esperava o Messias para se cumprirem as profecias, mas também ela esperava o Messias porque ela via que era necessário que na Terra houvesse um triunfo do bem, houvesse um triunfo daquilo que Deus queria para os homens. É curioso o seguinte: sendo Nossa Senhora uma criatura tão perfeita, tão santa, tão bela, por que as pessoas que viviam naquela época não falavam dela ou não se referiam muito a ela? Exatamente porque havia uma ruptura entre o mundo e o que Nossa Senhora representava. Ela representava todo o contrário daquela decadência que se vivia. E por isso, talvez tenha sido uma das razões pelas quais, quando ela foi procurar um lugar para dar à luz, ela não encontrou pousada e teve que ir para uma gruta e ali nascer o menino Jesus. Bom, mas Nossa Senhora, ela pensava na vinda do Messias, porque era uma profecia, era uma promessa, mas ela pensava também no seguinte, que os justos que viviam na terra pudessem encontrar na vinda do Messias a realização dos seus anseios e das suas esperanças, que os vacilantes se reanimassem e que todas as almas que se deixassem tocar pela luz da graça levantassem voos para os mais altos píncaros da santidade. Isso era muito necessário e é isso que nós vamos ouvir na noite de Natal, quando os anjos vão cantar glória a Deus no mais alto dos céus
e paz na terra aos homens de boa vontade. Vejam que ele não vai só os anjos não vão falar só glória a Deus no mais alto dos céus, não. Vão dizer paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, o Messias tinha vindo e ele ia trazer uma paz superior, que era a paz de Cristo. Bom, e isso foi Nossa Senhora que pediu. Ou seja, Nossa Senhora queria... Eu acho que nós temos que compreender isso para depois compreender todas as virtudes que Nossa Senhora tem e como nós devemos recorrer a ela e tentar imitá-la na medida do possível, ou pedir a ela que ela nos inspire esse modo de ser. Ela diz o seguinte, aqui diz o seguinte: a Virgem queria a glória de Deus por essa justiça que é a realização na terra da ordem desejada pelo Criador. Mas pedindo a vinda do Messias, ela não ignorava que este seria pedra de escândalo pela qual muitos se salvariam e muitos receberiam também o castigo do seu pecado. Esse aspecto é outro muito importante de Nossa Senhora. Nossa Senhora, que é a fonte da misericórdia, que é a mãe da misericórdia, ela, entretanto, é a intransigência no combate ao mal. Porque diz a própria Escritura que ela esmagará a cabeça da serpente. Será a ela que, São Luís de Grignion de Montfort fala muito disso, será a ela que, com a sua força, com a sua intransigência, com a sua pureza, quebrará o poder do mal, porque assim Deus lhe concedeu. E ela sabia que Nosso Senhor, que era o Filho de Deus e que era o filho dela, esse seria o Messias, que seria pedra de escândalo. Ele viria à Terra e não viria à Terra, ele viria só para fazer o bem, mas infelizmente seria pedra de escândalo porque muitos homens não o aceitariam. E nós vamos ver que é de tal maneira assim que Nosso Senhor vai ser crucificado. Nosso Senhor vai ser traído até por um dos seus, que é Judas, e vai ser entregue. Portanto, não há maior pedra de escândalo do que essa. Mas também, ao mesmo tempo, Nosso Senhor, que tinha anunciado que triunfaria, ele triunfa da morte e ressuscita. E isso tudo está na missão de Nossa Senhora. Bom, eu entro aqui num outro aspecto que muitas vezes também há umas certas... vejo que há umas certas dificuldades entre os católicos. Às vezes os católicos dizem, não, temos que agir. Outras vezes dizem, não precisamos agir, vamos esquecer tudo, vamos só rezar. Não, Nossa Senhora foi o conjunto perfeito das duas facetas. Ela fez as obras, ela contemplou, ela atuou e ela rezou. Por uma hierarquia de valores e por uma formação de espírito, que deve ser a nossa formação de espírito também. Nós temos que lutar, temos que defender a Igreja e a civilização, o que resta de civilização cristã, temos que defendê-la efetivamente, de todos os ataques, em todos os aspectos. Mas temos que ver que é na contemplação e na oração que nós teremos forças para isso. E nós formaremos esse castelo interior que nós devemos ter para termos alguma semelhança com a Santíssima Virgem. Deus quer as obras, ele fundou a igreja para o apostolado, mas acima de tudo ele quer a oração, pois a oração é a condição da fecundidade de todas as obras. Eu depois vou falar um pouco à frente, já vou aqui adiantar, mas eu vou falar aqui um pouco à frente da questão da oração e da mediação universal de Nossa Senhora, que esse é outro aspecto muito importante de Nossa Senhora e das virtudes dela, que nós devemos ter sempre em conta. E quer como fruto da oração a virtude, rainha de todos os apóstolos, Nossa Senhora é, entretanto, principalmente
o modelo das almas que rezam e se santificam, a estrela polar de toda a meditação e vida interior. Ela fez sempre o que era mais razoável, e se nunca sentiu em si as agitações e desordens das almas que só amam a ação e a agitação, nunca também foi apática nem negligente, como são certas almas frouxas que se escondem atrás da oração ou da contemplação para não terem que agir. Seu afastamento do mundo não significou um desinteresse pelo mundo, ou seja, ela tinha oposição ao mundo, mas não desinteresse pelo que acontecia no mundo. Vejam essa pergunta que eu acho extraordinária. Quem fez mais pelos ímpios e pelos pecadores do que aquela que, para os salvar, voluntariamente consentiu na imolação crudelíssima de seu filho, infinitamente inocente e santo? Ou seja, isso pode-se fazer mais pelos pecadores do que fez Nossa Senhora, permitindo que Nosso Senhor fosse imolado? Quem fez mais pelos homens do que aquela que conseguiu que se realizasse em seus dias a promessa do Salvador? Ou seja, a humanidade gemia, a humanidade aguardava a vinda do Messias, e foi ela que, com suas orações, com suas cogitações, com o seu desejo da vinda do Messias, obteve naquele momento que viesse o Messias. Confiante sobretudo na oração e na vida interior, não nos deu a Rainha dos Apóstolos uma grande lição de apostolado, fazendo de uma e outra o seu principal instrumento de ação? E esse é outro problema que muitas vezes nós temos. Me parece a mim que é uma dificuldade que nós católicos temos. Nós pensamos muitas vezes em oração apenas como tenho uma necessidade qualquer, vou pedir. É claro que isso é legítimo, mas não a vida de oração pela oração em si, a vida da oração e da contemplação em si, que é o que nos fortalece na prática da virtude. Eu agora daria aqui essa consideração sobre a mediação universal de Nossa Senhora, porque eu acho que é um ponto muito importante, um ponto de muita que nós temos que ter logicamente na cabeça, porque muitas pessoas às vezes entendem a devoção, a piedade assim quase só como um sentimento, só como uma impressão. Ora, a devoção não é só isso. A devoção tem que ser algo consciente, a devoção tem que ser pensada. Vejam as obras dos grandes santos, o que eles falam da escritura, o que eles falam da oração. Há uma necessidade de nós entendermos, porque muitas vezes podemos estar numa situação de aridez espiritual e nem por isso vamos deixar de rezar. Então, há duas coisas aqui que são importantes nessa verdade da mediação universal. Primeiro é que todas as nossas orações para chegarem até Deus passam pelas mãos de Nossa Senhora. Digamos, esse é o caminho de cá para lá. E depois, a outra verdade é que todas as graças que nós recebemos, portanto, tudo que nos vem do céu, vem por intermédio de Nossa Senhora. Conta-se, e está na vida de Santa Teresa de Jesus, que um dia Nosso Senhor lhe apareceu, ela teve muitas aparições, não é? Muitas revelações também. Nosso Senhor lhe apareceu e lhe mostrou um cacho de uvas lindíssimo. E ela ficou muito impressionada pela beleza daquelas uvas. Mas achou assim um pouco
um pouco estranho porque é que Nossa Senhora aparecia com um cacho de uvas para ela. E perguntou o que era aquele cacho de uvas. E Nosso Senhor lhe disse que o cacho de uvas era a imagem da alma dela. Ou seja, aquelas uvas eram as virtudes e as perfeições da alma dela. Só que Santa Teresa começou a prestar atenção nas uvas, e aquelas uvas que no primeiro momento tinham um certo esplendor, ela começou a ver que tinham manchas, que tinham certas partes machucadas, que não eram tão belas como pareciam à primeira vista. E por isso ela entendeu a necessidade de sempre ter a intercessão, e a intercessão de Nossa Senhora. Diz o salmista, que Senhor, se atenderes às nossas iniquidades, quem se sustentará em vossa presença? Nós sabemos isso, que se for pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, por tudo mais, quem poderá se sustentar diante de Deus? Entretanto, é essa a missão que Nossa Senhora tem. É essa a missão que Nossa Senhora tem ao ser a Mãe de Misericórdia e a medianeira universal de todas as graças. Deus, aqui é um outro aspecto também importante, Deus também não quer que nós nos aproximemos dele como uma pessoa, como alguém, como um escravo indecente e que tivesse medo. Não, ele quer que nós tenhamos confiança quando nos aproximamos dele. E essa confiança nós a depositamos em quem? Em Nossa Senhora, precisamente. Ou seja, ela é aquela que nos dá confiança de que nossa oração será atendida, de que nossa oração justa e reta será contemplada com as graças do céu. Já que falamos das uvas, né? São Luís Grignion de Montfort também dá uma imagem nas obras dele, que é a maçã, que a nossa prece é como uma maçã, e uma maçã meio podre, uma maçã bichada. Entretanto, Nossa Senhora pega aquela maçã e oferece aquela maçã, que é uma oração imperfeita, oferece numa bandeja de ouro. Bom, Nosso Senhor vai olhar para a bandeja de ouro e, sobretudo, vai olhar para Nossa Senhora, não vai olhar tanto para a maçã. E é essa beleza que tem a mediação universal. Portanto, nós temos que nos acercar de Deus como um Pai infinitamente generoso e bom, que nos deu uma mãe, que é Nossa Senhora, que nos deu essa mãe tão especial para nós rezarmos através dela. Bom, e eu acrescento aqui o seguinte, que nós devemos sempre pensar nesta verdade, refletir sobre esta verdade, para no dia a dia, nos nossos esforços diários, nas nossas lutas diárias, enfim, em tanta coisa. Eu sei que aqui, pelo que eu sei, pelo que me disse Patrícia, todas as pessoas são ligadas à área da saúde. Isso também me toca pessoalmente, porque meu pai era médico e eu pude, durante muito tempo, ver o que era e conhecer o que era o mundo de quem se dedica à saúde dos outros. Quando ela é retamente considerada. E eu me lembro aqui de uma passagem da vida de Jacinta, quando ela estava no hospital e ela tinha pouco tempo de vida. Ela dizia, aquela simples pastorinha, ela dizia, mas muito fervorosa e com muita devoção, ela dizia o seguinte: ela via aqueles médicos em torno dela, ela via aqueles médicos no hospital, e ela dizia:
se estes médicos tivessem fé, se estes médicos rezassem, se estes médicos tivessem piedade, eles curariam muito mais. Alguém pode pensar, bom, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem profundamente a ver, né? E esse é um dos males da mentalidade laicista moderna. Não, temos a ciência, temos as técnicas, então não precisamos do resto. Não é verdade, porque a natureza humana guarda segredos e guarda mistérios que podem ser muitas vezes penetrados com mais eficiência, por exemplo, por um médico, ser mais ajudados por uma enfermeira, quando a pessoa tem esse espírito de devoção, mas não é um espírito de devoção apenas uma devoção particular, mas é essa compreensão da criação de Deus, é essa compreensão e esse amor às criaturas. Bom, se Nosso Senhor cuidou das doenças físicas de tantos daqueles que apareceram no seu caminho, se ele é por isso chamado um médico, por que é que os médicos não deveriam ter essa mentalidade e todos aqueles que se entregam à saúde, não é? À área da saúde, não deveriam ter essa mentalidade impregnada disso aí? Bom, eu queria aqui partir para uma consideração que é uma consideração final que eu faria sobre as virtudes de Nossa Senhora. Nós não estamos habituados, ou estamos habituados a considerar, quando estamos habituados a considerar, às vezes é de uma maneira deformada. E muitas vezes não estamos nem habituados a considerar. Mas nós temos diante de nós, todos os dias, a criação, a obra da criação. Nós vivemos imersos na obra da criação. Deus quis criar as coisas. Ele não era obrigado a criar, mas ele, por uma bondade extraordinária, ele quis criar as coisas. E muitas pessoas falam sobre a criação como ela se encaixam todas as coisas umas nas outras. Por exemplo, nós vemos os astros que giram, não se chocam. Nós vemos os ciclos da Terra. Muito bem. Mas essa consideração não é a consideração mais alta, porque Deus quis, nesse universo criado, mostrar uma beleza, e mostrar uma beleza que envolvesse o homem. Por exemplo, nós podemos considerar o mar. O mar talvez seja uma das criaturas mais impressionantes para nos refletir as belezas de Deus, não é? Ele é imenso, ele como que envolve a Terra toda, porque os mares, os oceanos se separam, mas as águas se comunicam, não é? Ele envolve a Terra toda e o mar tem inúmeros aspectos. Ora, as águas dele são mansas, ora as águas dele são agitadas, ora as águas são límpidas, ora são escuras, ora nós temos ondas que apenas são um marejar e nós podemos ficar junto ao mar ouvindo aquele som suave. Ora, por vezes, o mar se joga sobre as rochas, sobre os muros, sobre o que encontra pela frente com uma fúria grandiosa. Enfim, tudo isso, aqueles homens que vivem por sua profissão no mar, quem olha a fisionomia deles, parece que tanto a fisionomia como o olhar é penetrado por aquela imensidade que o mar reflete. Bom, nós também podíamos falar, por exemplo, do firmamento, e nós poderíamos até nos aprofundar muito sobre isso, sobre o firmamento, sobre a beleza, por exemplo, de um dia que passa, né? O amanhecer tem uma graça especial, depois a plenitude do dia,
ao meio-dia, depois o começo do entardecer e o entardecer que vai se arrastando até chegar ao pôr do sol, a noite que começa e a noite que vai se prolongar até começar um novo dia, tudo isso, e esses momentos são muitas vezes cheios de beleza, tanto é que muita gente fotografa, por exemplo, pôres do sol, ou nasceres do sol, ou, enfim, anoiteceres também. Há algo que Deus quis fazer que é a suma beleza de todas as coisas. Quantas coisas na natureza ele não criou e que encantam o homem, sejam animais, sejam plantas, sejam tantas outras coisas. Mas Deus quis uma coisa além disso. Além dele nos criar um ambiente, ele quis que o homem, com o seu engenho, aperfeiçoasse esse ambiente, fizesse obras com essas, por exemplo, pegar uma pedra preciosa, pegar um ouro e fazer uma joia. Creio que era Dante que dizia que as obras da natureza são filhas de Deus e que nós podíamos dizer que as obras dos homens, quando um homem faz uma obra de arte ou qualquer coisa assim, por exemplo, constrói uma catedral, ou constrói uma casa, ou constrói qualquer coisa, aquela obra é uma espécie de neta de Deus. Deus deu ao homem essa capacidade de fazer belezas, de procurar belezas e requintar a beleza, às vezes numa simplicidade muito grande, mas lhe deu essa condição. Ora, e aqui eu acho que nós entramos num outro aspecto das virtudes de Nossa Senhora. Ora, Deus, nesse universo que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Está dito no Gênesis que ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Portanto, há no homem todo um desígnio especial, tão especial que nosso Senhor Jesus Cristo vai se encarnar e vai ser o homem-Deus. E nós vemos que está também no Gênesis que Deus colocou todo esse universo material ao serviço do homem. Aliás, esse é um dos grandes erros que nós vemos hoje em dia, que é a subversão dessa ordem que Deus pôs no universo. Ou seja, quer-se colocar o homem a serviço de um universo material, o que é uma inversão dos valores do que Deus quis. Bom, mas dentro do gênero humano, Deus quis que houvesse um resumo de todo esse universo criado e que fosse Nossa Senhora. É claro, eu não estou falando de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o homem-Deus, mas a mera criatura resumitiva de todas as belezas do universo é Nossa Senhora. E por isso é que Nossa Senhora tem uma beleza na unidade e na variedade dos dons de Deus. É por isso que ela se apresenta a nós numa variedade admirável de suas invocações. Outro dia, uma pessoa que não conhecia muito bem da doutrina católica me perguntava o seguinte: mas essas invocações de Nossa Senhora, são várias Nossas Senhoras? Eu disse, não, é só uma. É uma Nossa Senhora sob várias invocações. Mas, vejam bem, vou ler aqui algumas. Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora da Saúde dos Enfermos, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Boa Morte, Auxílio dos Cristãos, Refúgio dos Pecadores. Todas essas qualidades são contrastantes. Parecem quase, às vezes, contraditórias. Aquela que é Nossa Senhora do Bom Sucesso, ou seja, que trouxe ao mundo o Salvador e, portanto, é aquela que protege especialmente as mães que vão dar à luz um filho, é também Nossa Senhora da Boa Morte. É aquela que vai amparar especialmente a pessoa que está para entregar sua alma a Deus. Então, esses contrastes todos estão em Nossa Senhora. Nossa Senhora podia ser
comparada, mal comparada talvez, a um caleidoscópio com todas as belezas, e quando se gira aquele canudo e vai se vendo aquelas pedras que vão fazendo figuras diferentes, com cores bonitas, isso é propriamente o que é Nossa Senhora para nós. E se Deus quis criar um universo com minerais, com vegetais, com animais, etc., colocar o homem nele e depois fazer um resumo desse universo, que é Nossa Senhora, e ainda fazê-la rainha do universo, nós temos que compreender que é para ela que se devem voltar os nossos olhares, porque Deus quis dar-lhe especialmente uma missão. E essa missão foi expressa quando Nosso Senhor na cruz, quase na hora de entregar o seu espírito, não é? Como diz o Evangelho, disse a Nossa Senhora, designando São João, disse: Mãe, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Nessa frase está resumida toda a relação que os justos devem ter com Nossa Senhora, e Nossa Senhora com os justos. Não é só São João. São João ali representa todo o filão dos justos pela história. E nós temos que compreender e temos que admirar esse dom inestimável que Deus fez aos homens. Bom, e eu terminaria por dizer o seguinte: nós falamos do espírito contemplativo de Nossa Senhora e do espírito de oração de Nossa Senhora. Mas eu creio que se há muitas orações, e há inúmeras orações, há ofícios, há inúmeras orações, uma das orações mais perfeitas foi propriamente Nossa Senhora que a deu, que é o Santo Rosário. E por isso, em Fátima, por exemplo, ela pediu muito: rezem o terço, rezem o terço. Ou seja, nós temos uma oração, temos uma devoção, melhor dizendo, uma devoção fantástica, dada pela própria Nossa Senhora São Domingos, que é o Rosário, e que é composto das orações tão perfeitas que são o Pai Nosso, a Ave Maria e depois essa oração que comentamos no início, que é a Salve Rainha. E assim, eu creio que eu consegui dar pelo menos alguma coisa de algo que é inabarcável em poucos minutos, que é as belezas das virtudes de Nossa Senhora. Eu fico aqui à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta, uma objeção, estou à disposição. Muito obrigada, doutor Sepúlveda. Foi incrível a sua explanação e realmente nos traz a contemplar, né, toda a grandeza de Nossa Senhora como Rainha do Universo, como bem falou, né, e nos faz refletir sobre realmente a contemplação, a meditação, a oração para além dos pedidos. Eu acho que isso foi muito importante, muito bem colocado, né? E agradeço muito, muito mesmo por suas palavras. Acho que foi bastante enriquecedor. É muito bom a gente terminar um dia de trabalho, né, com uma aula dessas, né? A gente sai daqui leve, né, e que a gente possa carregar todos esses ensinamentos, né, e rememorar isso ao longo da nossa vida, né, do nosso fazer.